O cálculo é um estudo matemático detalhado, né, que é feito pelo atuário, né, tem que ser um técnico, né, que é o atuário que faz. Ele faz o levantamento de toda do instituto, né? É um check-up da saúde da Previdência Computar. Ele faz o levantamento para saber o que a gente tem hoje e o que a gente arrecada. Lá no futuro, daqui a 100 anos, vai ter dinheiro suficiente para pagar todo mundo, todos os servidores, né? Todas as aposentadorias. Então, ele faz o cálculo, né? Nesse cálculo é usado expectativa de vida, taxa de juros, crescimento salarial, rotatividade de servidores, né? Então, ele faz um levantamento de tudo, por isso que a gente tem que ter uma base de dados bem, um cadastramento dos servidores bem atualizado, né? Se tem filho, se é casado, se vai deixar pensionista, idade, porque isso tudo impacta no estudo atuarial, que é feito pelo atuário, né? É, então, ele pega toda a base de dados que a gente envia para ele. Nessa base de dados é uma planilha gigante, que é feita com várias informações, igual a idade, se ele tem tempo anterior, se ele contribuiu antes, tempo de serviço público, filhos, quantos, se é casado, se vai deixar pensionista, isso tudo faz impacto. A idade do pensionista, porque às vezes a pessoa é mais velha, mas deixa, mesmo tendo a lei que acima dos 40, até 43 anos tem uma regra de quanto tempo vai receber. Também tudo isso vai impactar no estudo atuarial para saber quanto tempo, qual a expectativa de pagamento daquela pessoa depois que ela aposenta. O déficit tutorial, o que acontece? A gente já tinha uma lei que foi aprovada em 2024, né, que já tinha sido um novo cálculo, e que é um plano de amortização de 116 milhões. E agora, o ano passado, há um bom tempo, a gente já envia solicitando a atuária para fazer um estudo mais real, porque como que o estudo é feito? O estudo é feito em cima de bases aritméticas. Você usa a tabela do IBGE, por exemplo. Quando ele estuda uma expectativa de vida de todo mundo, ele vai usar uma base do IBGE, que existe uma tabela que dá uma expectativa de vida que é atualizada todo ano. Toda vez que a expectativa de vida aumenta, o déficit vai aumentar provavelmente, né? Então, assim, isso tudo são feitos de acordo com bases que já existem, a maioria são usados do IBGE, né? Cálculo de juros, é de acordo com os juros. Então, E o ganho real do servidor. Então, ele usa o INPC, que é um índice que a gente utiliza lá, mais um ganho real de 1%. Isso é o que ele faz todo ano no cálculo atorial, que é a avaliação atorial. Né? A avaliação atorial é um estudo que tem que ser feito anualmente, ela é obrigatória. Obrigatoriamente, todo ano tem que ser feito, todo ano tem que ser apresentado, todo ano tem que ser enviado à Secretaria de Previdência, porque é ela que fala o déficit. Né? Então, quando eles fazem esse levantamento, sempre coloca INPC mais 1% de ganho real. E nos últimos 10 anos, o município não teve só 1% de ganho real. Eu falei assim, ó, se você pegar os últimos anos aí, a gente teve um ganho real de no mínimo 2%. Então, isso gera um impacto, porque se você não está calculando esse ganho real, fora as vantagens, que ele já coloca essas vantagens, faz uma média lá e coloca, né? Mas o ganho real, assim, a gente vem do crescimento de ganho real, que não é esse 1%. Então, isso estava me preocupando. O nosso déficit está aumentando, a gente tem que ganhar um ganho real alto. E um exemplo, as professoras, acho que foi 2022, 2023, se você pegou os 2 anos, vai ser um aumento de ganho real de quase 30%, quando foi lá e mexeu no piso. E o Instituto tem muito servidor muitos aposentados e pensionistas com paridade. Ou seja, servidores que entraram no serviço público efetivo até 2003 têm direito à paridade e integralidade desde que eles se aposentem por idade, tempo, segundo todas as regras, né? E também tem a questão de quem invalidez também na emenda 70. Então, a maioria dos nossos servidores aposentados tem paridade. Então, toda vez que tem esse aumento no servidor ativo, o pessoal da aposentado também tem esse aumento. Igual aumentou a escolaridade, eles também têm. E isso impacta no Instituto, porque o Instituto, aquelas pessoas, a arrecadação delas não foi o valor que elas estão recebendo. E, na verdade, a maioria nem teve arrecadação, porque você pega os servidores mais antigos, o Instituto foi criado em 2002, só começou a arrecadar dinheiro em 2004, apesar de ter o passamento nesses 2 anos que ficaram sem. Mas para trás não existe arrecadação. Por exemplo, se você vem do setor privado e vem para cá, hoje, se você quiser trazer seu tempo, você vai trazer seu CTC do INSS, e quando você aposentar, esse tempo vai ser solicitado para o INSS a compensação financeira disso, que é o COMPREA. E o pessoal que entrou lá no concurso em 95, que veio da prefeitura, a maioria desde 90, 87, 83,
E não é culpa do servidor, isso é questões políticas que foram feitas, né, que foi só mudando com o tempo. Existe todo um déficit desse período de 95 até 2004 que não teve arrecadação nenhuma. Nem foi para o INSS, nem foi para o Instituto. Era IPSEM, que não era um plano, era um plano de saúde, não era nenhum plano previdenciário, não tem compensação de IPSEM, né? Então, o déficit do Instituto, que a Prefeitura hoje paga, que é a amortização, é exatamente a maioria do déficit, como é 99% dos institutos. Não teve arrecadação por um grande período de tempo, porque não existia na lei, não contribuía mesmo, não, né? O servidor entrava no serviço público, aposentava pelo serviço público, sem contribuir. Ou quando começou a contribuir, veio o IPSEM, que também não era uma contribuição previdenciária, que não tem uma compensação também. Então, o déficit maior do Instituto é mais ou menos esse período. E junta tudo isso, né? Eu estou falando aqui. Por que a gente pediu uma reavaliação? Tanto é que esse plano de amortização que veio com um valor maior de 135 milhões, foi uma reavaliação que a gente solicitou, falou que a prefeitura não está tendo concurso. Quando tem, o pessoal entra e já sai. O Instituto hoje, ele arrecada menos que ele paga. Ele arrecada 900 e pouco e paga mais de 1 milhão de folha. Então já está com déficit orçamentário, né? Receita menor que despesa. Então isso vai crescendo. Aí o cálculo atuarial é para saber exatamente isso. Aí eu falei, faz um cálculo, uma reavaliação do mais real. Pega um levantamento dos últimos anos, tanto é que eles fizeram uma média e fizeram um levantamento de quase 3% de ganho real. E fizeram uma nova avaliação atuarial, foi onde aumentou o déficit, né? E mais por causa desses crescimentos salariais mesmo. Inclusive, por exemplo, se tiver um novo plano de carreira e tiver um impacto grande, provavelmente vai impactar lá, provavelmente vai sair outro déficit maior. Não é culpa do servidor, é direito do servidor, é lógico, todo mundo quer aumento, todo mundo quer um plano de carreira, todo mundo quer aumento, mas isso infelizmente impacta lá dentro, porque a maioria dos servidores tem paridade. A maioria dos aposentados e pensionistas tem paridade. Então, tudo que é feito na ativa, que é bom para o servidor, a gente quer, né? Valorização do servidor, mas impacta lá. E aumenta esse déficit, principalmente porque lá atrás as pessoas que têm aposentado por paridade, têm gravidade, não teve essa contribuição. Não é culpa do servidor, não é culpa do prefeito atual, nem do anterior, nem do anterior. Você vem de cima para baixo de políticas que foram feitas há anos atrás, né? Só foi mudado com o tempo, quando viu que o servidor público foi aumentando, os órgãos que pagavam, né? E viu que não ia conseguir chegar a um ponto de pagar ativo e inativo ao mesmo tempo, né? E outra coisa que pode acontecer, acarretar, quando a gente não... porque esse plano é feito e enviado, igual eu falei, anualmente para a Secretaria de Previdência, que é o Ministério da Previdência, que é obrigatório. A gente tem que estar tudo certinho, se a gente tem déficit, a gente tem que ter um plano de amortização para cobrir esse déficit até 2055, porque é feito o valor e esse valor é amortizado anualmente, a gente parcela por meses, né, para poder até 2055 esse déficit ter sido finalizado, né? A gente sabe que com o tempo pode aumentar. E quando a gente não faz esses planos para poder provar que a gente está olhando, que a gente está preocupado, que a gente sabe que para não deixar que o Instituto, por exemplo, quebre, né, vamos dizer entre aspas, a gente pode bloquear o CRP, que é o Certificado de Indenização Previdenciária. Se o município não tem CRP, ele não recebe recurso federal. Então, assim, também a gente sabe que o plano, quando você deixa aumentar muito o déficit, automaticamente o município vai ter que ter dinheiro de algum setor, educação, da saúde, outros órgãos, para poder cobrir o déficit da Previdência. Né? O ideal é que tenha concurso urgente para ver se melhora pelo menos a questão financeira do Instituto, porque se a gente consegue melhorar a arrecadação, a gente vai ter uma receita maior e uma despesa menor. Aí a gente já consegue sobrar dinheiro para investir, porque o que a gente tem hoje é investimento, né? Mas investimento tem volatilidade também, tanto a gente pode, no ano passado foi um ano muito bom, esse ano está indo bem, mas a gente sabe que sede fatores que pode fazer com que os investimentos não fiquem bem, porque a gente não pode pegar o dinheiro do Instituto e colocar na poupança, por exemplo, vamos pôr aqui que não vai cair. Não pode, existem regras, existem artigos que a gente tem que cumprir para poder investir o dinheiro. Então, de 116 milhões que era o plano anterior, foi para um plano de 135 milhões, que é dividido até 2055 para os 3 órgãos.